Já pode se apresentar, tá, Lucas? O podcast começou já faz um tempinho, mas tô... Quando você quiser, tá? Não, eu acredito, o podcast começa quando eu quero. Salve, salve, meus queridos! Tudo bom? Aqui é o Lucas, tenho 19 anos, sou editor profissional, estudo cinema e audiovisual. Não sei, abóbora no forno é melhor. Fala, galera. Eu sou o Matheus, eu tenho 21 anos, eu sou estudante de educação física, minha EAD vai começar e eu só gosto de abóbora do ralo vencedor. Se apresenta aí, Johan, o cara que apareceu no podcast nosso perdido, que agora vai ficar em limbo. Na memória. Eu aposto que os nome- aliens escutaram. Olha, isso é verdade, isso é verdade. Meu nome é Johan, tenho 28 anos e a abóbora do Lucas é muito boa. Opa! Opa! Eu vou poder provar essa abóbora aí? Só quando você vir pra cidade fria. O podcast começou muito bem. Hoje o assunto vai ser sobre política do cancelamento no Twitter. Por causa disso, ou depois disso, eu não sei muito bem, a gente vai descobrir hoje. Os caras formando tese já. Quando eu for cancelado por causa do episódio. Que é também o movimento também de criar ídolos e de idolatria de certas pessoas, cantores, bandas. O Johan é meu ídolo. E aí? Pode ser que você me cancele um dia. Te boto no porão, filho, e fico guardando você pra sempre. Que é aí que tá, porque se em algum momento... Cara, eu acho que tudo é o equilíbrio, né, cara? Acho que chega uma hora que passa, né, do limite e tal. Que nem, tipo, o John Lennon, é o extremo, né? Que o fã matou ele. Que foi o que Mas- amava tá. ele, os caralho. Tá, mas é um uso diferente do cancelar, né? Não tô falando cancelar, eu falei da idolatria. Ah, tá. Ah, tá. Não, é porque, por exemplo, um pouco disso do cancelamento que eu cheguei que eu quis dizer é que, por exemplo, se você tem. Se o seu ídolo é o Johan, logo o Johan faz merda e é cancelado, automaticamente você é cancelado junto, sabe? Porque você vai começar a querer defender o Johan da posição dele porque você idolatra muito, entendeu? Mas então ele não é fanático. Porque a idolatria, que é do fanatismo, ela vai defender a pessoa, entendeu? Caraca, como eu gosto dessa voz grossa nos meus ouvidos. Eu fiquei tímido. Porque primeiro a gente tem que ir atrás da definição da semântica do que você tá querendo dizer. Idolatria, fanatismo, o que seria? O que você tá vendo de diferente disso? Vai, puxa aí. É porque a gente saiu uma conversa meio longa comigo com o Johan esses dias na cozinha, que a gente tava falando sobre essa coisa de, por exemplo, de separar, de cancelar algum artista, algum músico, por exemplo, por causa das coisas que ele já fez, sabe? Só que aí tem toda uma vertente, por exemplo, se você pegar o exemplo do Michael Jackson, sabe? Que, tipo, é um cara ícone, completamente foda, as letras dele são boas, a produção do cara é boa, ele, tipo, revolucionou o mundo da música e trouxe muitos feitos que todo mundo gosta, querendo ou não, sabe? Alguma música alguém escuta e gosta, só que ele tem N acusações de pedofilia, sabe? E até que ponto... Que foram retiradas depois, que a acusação mesmo que foi do tribunal, o cara tirou, que era mentira, que só fez só por dinheiro e tal, porque era um cara famoso. Então, mas fora esse, tem muitos relatos, né? Tipo, de casos de perdidos por aí, que, enfim, tem isso aí também, mas, por exemplo, se ninguém sabe ao certo ainda se E eu acho que cai em outra coisa, dele tá morto. Então, e, sim. tipo, cara, eu acho um bagulho escroto. Cara, tipo, acusando uma pessoa que não pode se defender. Não, tipo, são casos e casos, sei lá, tu fala do Hitler. O Hitler, porra, filho da puta, mano. Mas, sei lá, falar de uma pessoa... Eu vou dar um exemplo aqui, leva um documentário que eu vi há pouco tempo, que é o Last Dance, do Michael Jordan, que eles falam do general manager deles, que é o cara que contratava ex e tal, fazia os contratos e tal. Aí eles falam muito mal dele no documentário. E o maluco tá morto, tipo, ele não tem direito de resposta. Aí eles pintam ele como vilão, mas é o ponto de vista deles, né? Por exemplo, não tem como o cara se defender, nem tem como o cara tirar isso se é verdade ou não, sabe? Por exemplo, ninguém sabe se o Michael Jackson realmente foi pedófilo ou não, porque ele não tá vivo também pra poder provar e
mesmo com o relato de pessoas, não tem como, sabe? E aí que tá, até que ponto você pode separar, tipo, o artista da obra, sabe? Tipo, até que ponto você pode cancelar o cara, mas ainda assim consumir o que ele fez da obra, sabe? Deixa eu só falar um negócio aqui, já pode falar, Johan. Tipo o Chris Brown, ele tem músicas muito boas, mas ele é um filho da puta, mano. Ele bate na namorada dele, mano. Isso não é legal, porra. E como ele é uma pessoa rica, isso nunca vai dar nada pra ele, né? E Sim, isso sim. não muda o fato dele ser um filho da puta, mas ele é talentoso. E, sei lá. Tem gente que, sei lá, iria me cancelar por eu escutar alguma música dele. Mas um monte de gente faz isso. Muita gente escuta coisas de pessoas que com certeza tem algum podre por dentro, só não descobriram ainda, sabe? Aí que tá. É aquele negócio que todo mundo tem que ser perfeito, né? O que você ia falar, Joe? Então, mas antes de a gente chegar nessa parte, eu acho que você podia citar sobre isso da separação do artista da obra, acreditar, né, ou falar quem que é a pessoa, acho que seria legal. Aquele vídeo que você me enviou, esqueci o nome. Sim. Que vídeo é esse que eu não sei porra nenhuma? Eu vou te linkar, ele tem 44 minutos. Ah, tá. Resume aí. Enfim, esse vídeo que a gente citou aqui, que o Johan falou pra citar, é de um cara chamado Júlio Victor, no YouTube, e o vídeo chama literalmente Separar Arte e Artista. Se é possível isso, como fazer isso, e qual, tipo, a consequência de cada um sobre isso, sabe? De, por exemplo, que eu citei do Michael Jackson, ou citar do escritor do Harry Potter também, que também escreveu e falou que alguma coisa homofóbica. Foi atacando o transgênero. Isso. Que ele fala, que ela falou negócio de sei lá o que mulher. Cara, eu não lembro. Ela falou que. Não, ela citou mulher como pessoas que menstruam. E, tipo, separou pessoas que são transgênero. Tipo, discriminou, entendeu? É que isso, no caso dela aí, te interrompendo só pra tipo, falar que é uma coisa maior do que isso, né? Eu até tinha ficado curioso na época, né? Se ela só falou isso, não que fosse não, pouca coisa. É que ela fica insistindo. É um assunto que ela sabe da proporção da comunicação dela, né, do público dela, no Twitter, e ela, reincidentemente, fica comentando um assunto que, nem pra ela pensar assim, ok, eu não sou autoridade pra poder, nesse assunto, fazer falar, não vai criar essa empatia sobre a situação, eu vou ficar pelo menos quieta ou me redimir, citar alguma coisa assim pra acalmar, sabe? Ela não, ela fica lá insistindo e tá cada vez piorando, né? Ela tá puxando uma corda assim que tá só se esticando contra ela. É a mesma coisa que eu penso do hater ou fazer algum comentário negativo pra alguém. Cara, se for alguma coisa ruim, guarda pra você. Não tem por que tu chegar na foto de alguém, comentar alguma coisa e tal. Vai, cara, o que isso vai mudar na sua vida? Porque tem aquilo da responsabilidade social de cada pessoa, né? Qual que é o seu... Quantos pontos você tem de ranking de capacidade de propagação de ideia, né? De o que você falar vai influenciar na vida das pessoas. E o meio que entra naquilo de responsabilidade, tanto que você vai levar as consequências e o que você pode fazer com aquilo, né? E ela poderia, por exemplo, fazer isso que eu falei, né? Que eu não entendo o assunto, vou tentar ficar opinando, sabe? Mas ela tá, assim, fazendo questão e ela é uma pessoa com grande proporção de alcance, né, do que ela fala. E ela tá tendo essa reação, né, geral de todo mundo, tanto que ela quis, foi lançado uma manifesto, né, contra a cultura do cancelamento, mais de 150 artistas, autores, e ela assinou junto. E muita gente que assinou nisso, que não sabia que ela estava no meio, retirou a assinatura depois que ela colocou. Aí ela acusou as pessoas de estarem participando da própria política do cancelamento, mas ela meio que apropriou essa situação, né, de entrar nisso daí como se fosse isentando, sabe? Sendo que é diferente. Oportunista, né, cara? É oportunista, né? É isso que estão falando, que ela tá sendo, tipo assim, ela ficou, só que ela, do nada, ela ficou aquelas véia louca, boomer, sabe? O que aconteceu? Que estalo deu nela? Ela acordou assim, nossa, agora eu vou brigar com... Entendeu? Tá muito esquisito. Eu não me aprofundei mais do que isso daí que eu falei, né? Mas dá pra... Às vezes a pessoa pesquisar aí, até recomenda esse manifesto que foi feito, ela ter assinado no meio, a gente tirou a assinatura e tal. Ela tá só, tipo assim, ela tá meio louca mesmo, eu não entendi. O Daniel Radcliffe, que é o Harry Potter, né? Ele escreveu lá no bagulho dela, sei lá o que mulheres são pessoas que se identificam como mulheres, e caralho, deu um feitiço nela aí, o bagulho do próprio ator. Ela tinha elogiado um escritor daqueles filmes, contos de terror, esqueci o nome agora, é Stephen alguma coisa? Hawking. Ela Stephen tinha... King?
Ou Eu acho que é o não? King, se eu não me engano é. Ela tinha elogiado alguma coisa sobre isso dele esse tempo atrás, né? E ele respondeu o Twitter dela com Trans Humans are woman, sabe? Uhum. Aí ela apagou tudo. Ela mega falou que é ídolo dela, sabe? Mega, imagina, você começa a falar de um cara que você é ídolo e tal, ele comenta. Aí ele responde o seu Twitter falando de alguma coisa, refutando alguma merda que você falou, sabe? Então foi, tipo assim, um mega baque pra ela, assim. Tanto que ela tomou de graça uma coisa assim dele, porque ele tá ciente também, né, das coisas. Deve ser, eu não sei se é questão, por exemplo, religiosa, né, que até entra no tipo de fanatismo, sabe? Você não ter. Você não entendeu, não vê o ser humano como sendo um organismo que trabalha para o seu cérebro continuar se movendo, né? E sim, tipo assim, não, mas se isso é isso, então isso tem que ser isso, sabe? A gente faz ainda uma. Que cai no dogma, né? De você ter essa interpretação do ser humano como organismo, mas não como só isso, sabe? Não falando que das religiões estão erradas, mas, tipo assim, às vezes ela tá levando esse pra um lado mais forte, né? Eu não sei. Mas é um exemplo, né? De pessoa que. Um tipo de cancelamento específico do dela, né? E tem os que é isso que eu acho que o Lucas ia até citar, né, daquele vídeo, que é o cancelamento antecipado, né? Tem até um documentário na Netflix sobre isso, chama Trial by Media, que é tipo, julgamento pela mídia, né? Que é quando o efeito manada, né, cria esse pré-julgamento. Não dá nem pra gente entrar aqui, eu imagino, citar o exemplo do PC Siqueira, porque a gente não sabe o final da história ainda, né? Então, Aliás, só um adendo. A PF, a polícia apreendeu o PC. Apreendeu PC do PC. o PC do PC e os celulares também dele pra poder averiguar tudo isso. Não sei quando foi isso, mas Caraca, que tá essa- apreendido, tá. É muito difícil julgar o caso do PC, porque realmente a gente não sabe o que aconteceu, se é mesmo. Tudo indica que, sei lá, tudo tá muito coerente pra que seja, mas eu não vou botar minha mão no fogo pra não entrar justamente no lance, né? Trial Sim, by media. media. Exatamente aí que se encontra o problema, que nem o Joe falou, esse pré-cancelamento, sabe, de sem saber o que aconteceu direito, as pessoas vão lá e falam, não, esse cara aqui é isso, e a pessoa é taxada e etiquetada com aquilo, e ok, Ah, tá. cancelado, sabe? Eu acho que, Tipo, eu não sei se vocês viram no Big Brother, eu não via não, só acompanhava os highlights pelo Twitter, que sei lá, assistia 1 minuto de um vídeo, eu sabia tudo o que aconteceu. Aí, tipo, o Babu, eu não sei se vocês sabem, mas no Rio todo mundo tem mania de chamar todo mundo de viado. Isso como chamamento, em vez de falar mano, sei lá o que, chama os outros de viado. Aí ele chamou alguém assim, ô viado, sei lá o que, aí começaram a cancelar ele lá no Big Brother, sei lá o que. Mas, tipo, pela criação dele, isso sempre foi algo normal. E não que esteja certo, né? Mas, sei lá, é a forma que tu é criado, entendeu? É uma coisa sim, que sim. você vê como normal sua vida toda e tal. E alguma hora você vai ter que desconstruir isso, né? Isso aí entra outro ponto também, que é aquele famoso de, por exemplo, de pegar, sei lá, vou citar aqui um exemplo que eu sei que é bem icônico e antigo. Por exemplo, se você pegar o cara que fez o Sítio do Capão Amarelo, esqueci o nome dele. Monteiro Lobato. Isso, ele coloca muitas vezes a dona Anastácia, Anastácia, né? A cozinheira lá. Isso. Uhum. Que é chamada de preta, que ela é representada como cozinheira, que é a moça que limpa, não sei o que lá, sabe? Tipo, sim, e tem frases dele sendo racista e tal, tudo mais. E aí muitas pessoas pra defender falam que, por exemplo... Tipo o negócio que aconteceu agora do Vento Levou, né? Que a HBO tirou por ter muita coisa racista e tal. Não sabia, não. Que, tipo, não sabia, não? A HBO tirou do catálogo, pô. Era os Estados Unidos sulista na década de... Não lembro de qual ano, mas é bem antigo. Ainda tinha toda aquela história de segregação racial nos Estados Unidos e tudo mais. É um filme que marca bastante isso. Sim, então, aí, por exemplo, das pessoas falarem também, é a época que o cara tava, sabe? Beleza, tipo... Eu creio que, tipo, nada justifica, né? Sim, também acho que não justifica, mas... Mas era algo normal na época. Sim,
E aí, não justifica ele fazer isso, em nenhum momento ele tá certo de fazer isso e tal, mas é que na época era um pouco mais fácil você ter isso e não tinha esse movimento todo de inclusão e de realmente entender, sabe? Era uma coisa da Mas época eu acho que que a gente tem isso, que tipo, passa reconstruir. uma barreira. Eu acho que a partir do momento que você começa a ofender alguém ou ofender alguma etnia, algum grupo, pela sexualidade, pelo gênero, por qualquer coisa, né? Eu acho que você tá errado. Tipo, acho que você ultrapassa o limite. Isso daí, por exemplo, o que você falou de escritores passados, né? Não tem por que você isentar um ou outro. Não é tipo assim, queime os livros, sabe? Você tem que ter essa questão da contextualização, né? Mas não passar a mão, porque senão seria a mesma coisa de falar de, sei lá, livros nazistas, sabe? O Mein Kampf tá por aí. Ele é vendido. E em alguns lugares proibidos, não são. Mas ele tem todo esse tratamento como que ele é. Então, por exemplo, é muito fácil, por exemplo, você falar assim, que exagero, que isso é do Monteiro Lobato, por exemplo. Mimimi, sei lá o que, como as pessoas falam, isso, né? aí, só que, por exemplo, vai que você é uma mulher negra parecido com ela e vê isso daí fica sem graça, sabe? E vê Aí, uma sei situação lá, disso. te botam um Sua mãe. apelido. Entendeu? Então isso tudo não faz sentido até ser com você. Então, Não, exatamente isso, cara. você tem empatia disso. Pimenta no cu dos outros é refresco, mano. E quando mexe com você. Mesma coisa de religião, né, cara? Isso acontece muito com religião, né? Não sei lá o que. As pessoas falam que macumba é coisa do diabo, mas a religião dela é de boa. Qualquer outro deus que não seja o seu deus é do diabo. E o seu é de boa. É muito. Não sei, cara. Eu sou bem contra a religião. Não a religiosidade, mas sim a religião. Acho que segrega muitas pessoas. Sim, eu concordo também, mas eu acho que se for falar disso, puxa pra 5 horas, né? Mas nesse caso específico aí, o argumento que eu mais falaria assim, tipo, nunca essas situações você pode ficar falando como frescura, porque só é frescura quando não é com você, né? Então, por exemplo, pessoas que lidam com, sei lá, um filho transgênero. A filha que agora é filha, né, do Azaghal, por exemplo, é dele, né? Acho que é do Azaghal. Não sei se sabe essa história. Não, nem sabia que eu tinha um filho. Então, O Almôndega? não. Não é ele, mas é uma filha que agora é um cara, chama Alan agora. Ah, tá. Eu não sabia disso, não. E são, por exemplo, às vezes pessoas que você, sei lá, é mais fácil você associar o Azaghal, aquele jeitão dele, você pensa, será que ele é uma pessoa que às vezes podia ser transfóbica, sabe? Não dizendo que ele não tô... Mas assim... E ele tem uma filha que então ele é uma pessoa que passou por isso daí, e muitos caras, assim, eu usei ele de exemplo por ser uma pessoa que você pode mais fácil alguém reconhecer, né? Que aí imediatamente ele vai ficar super sensível a ver qualquer pessoa zoando sobre o assunto ou sendo preconceituoso, entendeu? Com certeza. Porque agora ele vê dentro do círculo dele as pessoas que ele ama que sofrem com isso. Então isso só é frescura enquanto não faz parte de você. Então, por exemplo, por exemplo, isso que você falou do Rio de Janeiro, chamar de viado é o comum. Mas todo mundo é ciente que boa parte do Brasil é muitas vezes associado, por exemplo, fragilidade, a fraqueza, sabe? Eu não entendo isso de usar a homossexualidade como ofensa. Na moral, isso não faz nenhum sentido. Eu não sei se vocês viram. Eu não sei de que ano é isso, mas eu vi, acho que o Mídia Ninja postou, sei lá, esses Instagrams e tal, acho que postam de bagulho. Tipo, um conteúdo maneiro, eu acho, pelo menos. É tipo o Criolo, ele tá, acho que, fazendo um show. Aí, acho que era o cara do Cacete do Planeta, aquele careca. Eu não esqueci o nome dele. Aí... Marcelo Tassi. Vin Diesel. Aí ele chega assim, o cara dá um comentário assim, ele lê o comentário lá e começa a rir. Não, sei lá o que, falando que você parece o Fred Mercury, só que de barba. Aí começou a rir, sei lá o que. Aí o cara explica assim, é porque o Fred Mercury é boiola e você não é, sei lá o que. Aí tipo, o crioulo fica assim, cara, como assim? Tipo, se um dia eu for 1% do que o Fred Mercury foi, eu tô muito feliz. Que a homossexualidade não tem nada a ver com o artista dele ser, e que nem é uma coisa errada, mas as pessoas pintam como ofensa, como algo errado. No universo paralelo em que você, sei lá, tá vendo um cara passando na rua, aí você fala assim, ah lá, que homem, sabe? Tipo...
Cara, eu Entendeu? acho, sei lá, muito escrotização. Rapidinho, só pra me isentar aqui, quando eu citei o Monteiro Lobato e falei sobre isso, eu tava explicando qual que era a pira da polêmica em cima dele. Então, em nenhum momento eu falei, tipo, que O Lucas concordava. acabou de receber uma mensagem dele e agora Não, tá passando pano. não, eu só tava citando qual que era o problema e ia apontar os dois lados da moeda, sabe? Daí vocês começaram a falar, então pareceu que eu tava concordando, mas não é isso não, pelo amor de Deus. Obrigado. Não, é só a gente que é afoba em falar muito mesmo. De pessoas que foram canceladas, tem, por exemplo, entre aspas, essa não foi, né? Mas houve esse início, foi o Raul Seixas até, não sei se vocês estão cientes. Carai, não. Que é Sobre o que? Alguma porque. música que ele fez? Não, é porque ele teria, na época da ditadura, pra limpar a barra para ele, delatado, né? Essa expressão, Paulo Coelho, né? Agentes da ditadura militar, até que ele teve todo aquele problema com ele, né? Só que o próprio Paulo Coelho pediu para que não seja feito isso, né? Ele usou os exemplos lá de que às vezes aquilo foi um ato de desespero, sabe? Mas é um exemplo de como que essa própria, dentro dessa questão do cancelamento, tem essas nuances, né? De quando é o artista e a obra, quando é um ato feito numa época específica, quando é por ignorância. Então, assim, o quanto que pesa isso? Então, por exemplo, tá lá a escritora do Harry Potter, tá sendo mais ignorante, então, ok. Então teria mais peso em você. Não, ela merece ser tomar por isso. Aí, sei lá, o Raul Seixas fez isso porque ele tava em perigo de risco dele, aí entra naquela coisa assim de sobrevivência e uma coisa errada, porém, sabe, você pensa, poxa, ele talvez faz desespero, ele provavelmente pediria desculpa por aquilo. Bem diferentes, né? Sim, e nesse vídeo que eu linkei aí, do Júlio Victor, vou deixar na descrição do podcast, ele fala muito disso também, do que é uma obra de arte, sabe? De, por exemplo, se aquilo ali é uma expressão sincera do que é o cara que produziu, ou se é apenas uma coisa à parte, sabe? E se o artista realmente ele expressa o que ele sente na obra, ou se ele só cria algo à parte, sabe? E Tipo aí ele fala personagem. isso. E aí ele fala da dificuldade que isso, sabe? De separar isso. Mano, a gente vive no país que quando vai entrevistar as pessoas na rua, elas querem matar o vilão da novela da Globo, filho. É verdade. Faz sentido. E é muito difícil separar isso, porque, que nem ele falou, em nenhum momento ele cria 100% algo que não faz relação com ele, em nenhum momento ele pode criar algo que seja 100% ele, entendeu? Então, então quando você pega um cara que, por exemplo, que nem o Michael Jackson, sabe? Que ele, enfim, produziu tudo que ele produziu, criou tudo que ele criou, só que no fundo ele tem talvez essa mal de pedofilia e tal. Eu não sei porque eu não acredito nisso nele, mas acho que ele tinha muitos problemas, né, cara? De trauma do pai dele, os caralho. Sim, Porque aí entra também na questão tipo, de se é doença, né? Não é. sim. Né? Tem toda essa questão também, mesmo que Aí, seja o caso. aí as pessoas próximas a ele, tipo, relatavam ele como se ele fosse uma criança. Tipo, o jeito dele, as coisas que ele falava e tal. sim, que ele perdeu a infância dele. Ele meio que tentou recuperar depois que cresceu, né? Tipo, foi isso. Perdeu a infância por causa do pai. E aí ele tentou recuperar depois tanto que ele tinha um parque na casa dele e tal, tudo mais. Acho que essa é a melhor explicação por tudo que ele fez. Não que explique pedofilia, mas que explica todo o movimento que ele fez de criar um parque, de ter essa afetividade por E criança. deixando bem claro que a gente também não tá acusando ele de nada, né? Eu acho que nem cabe ninguém acusar. E aí que tá, Joe, isso aí que você falou de ser uma doença, é que muita gente não enxerga como uma doença, né? Muita gente enxerga como realmente a vontade dele de ter crianças pra manter relação sexual, sabe? Mas aí isso é coisa mesmo de religião, né? Aí tem pessoa que a pessoa vai ter de uma coisa diferente do consenso científico sobre
sobre aquilo. Sim. Só que aí, a minha interpretação disso, não citando nem o Michael Jackson, eu não assisti ainda aquele vídeo inteiro que você me passou, mas assim, a obra transparece esse pensamento? Se sim, é uma coisa que eu vou lidar em cima daquilo, se não, por exemplo, Harry Potter, eu achei legal assistir os filmes, não li os Harry livros. Potter é pica, filho, é pica. Harry Mas Potter. eu não vou, mas ela pode, por exemplo, pelo menos na minha opinião, ela pode ficando maluca agora, começar a falar cada vez mais bosta, mas não, mas eu vou ainda ver o filme como um filme legal, sabe? A história pelo que ela é, entendeu? É diferente de dela transparecer essas coisas dela, de se ela fizesse essa opressão, se ela fizesse esse pré-julgamento, toda essa situação toda através das obras. Então, se a obra não é, eu faria essa distinção, sim. Sim. Por exemplo... Quero nem saber, filho, eu tô cagando mole pra ela. Um compositor lá que o Hitler mega ouvia, o Wagner, alemão. Então as músicas dele super legais, e só que ele tem esse estigma, né, porque que é só por causa que mas eu não sei dizer, né, vai que um dia alguém escutando isso daqui... Se o Hitler estiver escutando, fala aí. Inclusive, é até bom saber se um dia alguém faz essa correção, mas eu não sei se ele tem envolvimento, né? Às vezes o compositor tinha, né, envolvimento com... Mas, assim, a obra como música, assim, só as notas, sabe? Eu na minha opinião, eu faço a distinção, né? Eu não vou jogar fora a coisa, ao menos que seja... Não, mas pode ser ou não pode não ser. Aí o Hitler fala, se tu não compor, eu te mato, que eu que mando nessa porra. Aí ele fala, vou ter que compor, né? Eu teria que fazer várias que nem aconteceu com o Papa lá, que estavam cancelando ele por ele ter servido a Alemanha nazista. Mas, cara, ele era alemão, ele não tinha escolha. Isso que o Joe falou da obra também, se ela representa ou não, é muito mais difícil você, por exemplo, ver isso em letras de música, porque letra de música diz algo que talvez estabeleça alguma relação com uma vivência, sabe? Tipo... Trap. Exato. Por exemplo, Trapper, por exemplo. O maior exemplo é Trapper, que é os caras que... Por falar em trap... Eu pensei que vocês iam começar falando do cancelamento, que é aquele cara, o Dan Blizzy, sei lá o que, eu esqueci o nome dele. É verdade. Do Instagram, que ele foi cancelado esses dias. É verdade, a gente pode falar depois, é um bom. Nossa, esqueci um real dele. Mas enfim, rapidinho, só voltando ao trap aqui, que é os caras que pregam um estilo de vida, que falam tudo, aquelas coisas que eles querem ter, né, porque eles não têm, mas em nenhum momento eles têm isso, sabe? Em nenhum momento eles fazem isso, então Como diz o Léo Stronda, eles fingem que tem. Então acho que é isso, sabe? De o que eu falou, fazer essa distinção. Eu acho que depois, por exemplo, depois dessa... E depois... rapidinho. Só pra puxar o que eu vou falar melhor. Também ver um pouco do vínculo emocional que você tem com certas obras, sabe? Por exemplo, pra mim que nunca assisti Harry Potter e nunca li, e, enfim, não tenho esse apego emocional pela obra, eu poderia muito bem falar, tipo, tá ou não vou assistir agora, sabe? Por causa disso. Mas como vocês têm esse vínculo emocional e a obra é importante para certas pessoas, tem como fazer essa... separar isso, e mesmo que essa pessoa ainda assista Harry Potter, mas não consiga assistir mais obras depois do que ela tenha falado agora, sabe? Tipo, se ela publicar um livro agora, essa pessoa que assiste Harry Potter não vai ler o livro dela agora, porque agora... Eu não sei... Caiu a ficha. Eu não sei se vocês leram, mas o príncipe do Maquiavel fala muito disso, de tipo, sei lá, pessoa, um filho da puta, sei lá o que, os caralho, fora do governo. Aí ele governa bem. Então tá ok, tipo, separar a pessoa do que ela faz, entendeu? Acho que essa coisa fica bem mais difícil quando se trata de artista que expressa um sentimento na obra, sabe? Que é isso que a gente pensa. Acho que também um ponto que ele fala no vídeo é sobre essa dicotomia também de, por exemplo, de ninguém é bom 100% e ninguém é mal 100%, sabe? Então não tem como você idolatrar uma pessoa e criar esse fanatismo por cima dela, porque em algum momento você vai descobrir que ela fez alguma merda, sabe? Em algum momento da vida. Porque, enfim, o ser humano é falho e uma hora
vai aparecer, sabe? Alguma coisinha que tenha. Então acho que é isso, essa dicotomia de separar, tipo, bem e mal das coisas, Tudo as pessoas querem que tenha herói e vilão, né? Sim, Isso, essa ponto de tomar lados, sabe? Acho que isso também, por exemplo, se você pegar sei lá, 90%, uma boa porcentagem da população brasileira vem de uma religião católica, sabe? De, tipo, ter Deus como um cara bom, o diabo como um cara ruim, o céu como uma coisa boa e o inferno como coisa ruim, sabe? Tipo, de ter essa dicotomia sempre, de ter lado Sei bom. lá, acho que é sempre uma faca de dois gumes, né? Sempre um lado vai ter a sua opinião, sei lá, o meu lado é certo e não, o seu tem que estar errado. E Sim. você ter no seu lado, você é certo e eu tenho que estar errado. Acho que as pessoas são muito... Eu esqueci aqui, tipo, que palavra usar pra isso, mas... Absolutista, talvez? Talvez sim. É, que cai aquela conversa que a gente teve de tomar lado, sabe? E se sentir parte de alguma coisa, sabe? O efeito manada, né? O nosso cérebro é meio que preguiçoso até esse ponto, né? Se você vê um monte de gente indo, você tá escolhendo um restaurante, tem um restaurante meio vazio, 3 pessoas e um lotado. Esse é um efeito manada numa escala mais simples, né? Você vai preferir o restaurante com mais gente, porque você pensa, nossa, mais gente escolheu aquilo. Isso se aplicando a uma versão ideias, né? Comportamentos, é igual nesses, tipo, aleatoriamente... Religião, o Brasil todo, na sua grande maioria, é cristão, né? Então, porque toda hora aparece mais. Porque ser diferente aquilo, por exemplo, ano passado, eu aleatoriamente na minha vida inteira, de sempre vestir, fazer tudo igual, eu pintei meio de preto, do nada, pá, não sei nem o que eu virei, se foi e-boy, se foi emo, o que foi, mas eu quis. E eu senti um peso daquilo, sabe? Por exemplo, sair na rua, estar no lugar, porque minhas unhas estão pintadas de preto. Então, dá a impressão que eu estava em uma correnteza. Todo mundo, eu tava sempre nadando pra um lado normal, normativo. Minhas roupas que eu uso o dia inteiro, Lucas me conhece, eu visto do jeito do cara que fica no PC, esse é meu look. E eu lateralmente pintei minha unha. E aquilo foi um experimento social muito interessante pra mim, sabe? Porque eu sentia diferente, eu me sentia em alerta. Acho que é a melhor coisa que eu posso dizer. Porque eu sempre estive meio que na posição de conforto disso. Por ser o cara do TI só de como vestir, sabe? Nunca tive que lidar com isso daí. E a partir desse momento, eu tive essa experiência do que é você ter essa ansiedade, né? Você ser colocado nesse estado de alerta, de adrenalina, porque você se sente desconfortável. Então imagina se eu pintar a unha causou isso comigo. Então imagina se fosse até essas outras situações, esses casos mais fortes mesmo na vida das pessoas, sabe? Como sei lá, cara, eu acho que é muito complicado. Imagina, sei lá, uma pessoa transgênera aí que se identifica como mulher, tá vestida de mulher, as pessoas olham na rua, julgam, falam coisas, mas e se eu me vestir de mulher? Tu acha que alguém vai falar alguma coisa na minha cara, pelo menos? Já pensou nesse sentido? Porque, tipo, eu sou hétero, eu sou branco, privilegiado, né? Mas se eu fizer isso, não acontece nada. Tipo, quando eu pintei meu cabelo de verde, eu fui, sei lá, no mercado, eu lá... Se alguém me parava pra falar alguma coisa, eu falava que meu cabelo tava legal. Se uma pessoa que já é discriminada por algo faz alguma coisa diferente, primeiro que diferente não significa que é algo ruim ser diferente, mas muita gente pinta como isso. Eu acho que ser da minoria e fazer esse algo diferente, acho que agrava mais, sabe? Mas eu acho que, tipo, se a gente mesmo fizer, realmente tem um choque ainda grande, sabe? É muito por exemplo, em cidade de interior ser mais fechado e mais cabeça fechada nisso, quando, sei lá, deixa eu ver, alguma coisa que, tipo, só de, por exemplo, usar uma camiseta rosa, sabe? É algo que pra alguns já é motivo de chacota, que era motivo de chacota antigamente, sabe? Então acho que essa aversão ao diferente é implícita em tudo quanto é pessoas mesmo. Sei lá, cara, eu meio que não ligo pra nada, eu não tenho esse baque. Vim de uma cidade menor. E, sei lá, mano, não ligo pra porra. Se amanhã eu quiser me vestir de, entre aspas, mulher, né? Porque eu acho que roupa não define gênero, não define sexualidade, acho que não define nada. Tu só pode necessariamente gostar de vestir alguma roupa. O que tem, né? O que tem a ver? O que a pessoa tem a ver com a sua vida pra opinar alguma coisa, né? Sim, eu gosto de vestir roupa amassada, por exemplo, porque eu tenho preguiça de passar roupa. Então é isso, mano, entendeu? Normalizem a roupa amassada, tá ligado? É que antes tivesse mais gente assim, né, desapegada, igual o Matheus falou aí, mas
pela Porque em cultura geral mesmo. não tem, né? Outra coisa, eu uso roupa amassada porque eu não sei passar roupa, tá? Não, tipo, direito. Não sei. O lado positivo disso é que a gente tá conseguindo criar um senso mais crítico e, sabe, mais tranquilo sobre isso do que era antigamente. Então, provavelmente a geração depois Eu da acho nossa que, vai estar bem mais tipo, tranquila. a partir da nossa geração a gente tem que estar mudando isso. Apesar que tem muita gente bem bosta, né? Tem bolsominion, tem essa merda aí que... Mas já é tipo, Bolsominion tem como eles são. Como é que chama? Maluco. Isso. Burro. Cara, esqueci o nome. Gado. Ah, caralho, esqueci. Conservador? Conservador, isso. Eles mantêm. Já diz o nome, né? A palavra é conserva os costumes antigos, que aí traz toda essa coisa de diferença entre homem e mulher e só isso existe, sabe? Essas coisas assim. Então, acho que isso é realmente um problema de época que vem puxando, que puxa bastante isso. E que a partir da nossa geração a gente tá conseguindo mudar, eu acho. Eu acho que. Mas acho uma merda, tipo, ter gente da nossa cidade sendo assim. Ah, sim, mas são bem menos do que era na época deles, entendeu? Não, sim, porque, tipo, era praticamente todo mundo. Hoje tá bem mais tranquilo, de forma macro falando, né? É claro que muitos locais, assim, as pessoas ainda sofrem bastante. Mas você vê, por exemplo, Instagram, Facebook, TikTok, sabe? Pessoas abertamente ou trans, ou gays sendo afeminado ou não, sabe? Sim, Isso então. tá bem alterado. Sim, concordo. Isso é a parte boa, sabe? De toda essa militância de pessoas que correm atrás disso e debatem isso e pregam isso, sabe? A maior dificuldade disso é realmente levar ao extremo dos dois lados, né? Que mesmo quando a pessoa é extrema no lado militante daquilo, ela ainda, você pode dizer que ela tem aquele comportamento por ela ter sido vítima dessa opressão, entendeu? Que cria um comportamento extremamente reativo e sensível. Então, o oprimido, ele tem mais esse passe, sabe? Uhum. Se ele se ficou extremo naquela militância dele, né? Igual a própria palavra militância, meio que vista pejorativamente por muita gente, meio que essa pessoa ela vai ter essa desculpa, esse passe assim, ok, se você é uma minoria, você é oprimido, você cria um comportamento às vezes radical, você tem que ser entendido do porquê você tem aquilo. Porque se você é a maioria que tá na situação de conforto e oprime, essas não tem desculpa, sabe? Você tem que aprender, tipo, na marra. A pessoa, ela pode pensar assim, mas eu fui criado assim, mas, tipo assim, essa é a parede e daí, que é o porra, seu limite, você vai ter que fazer aquilo. Se tu foi criado, tu leu a Bíblia lá que o Abel matou o Caim, porra, tu vai chegar e tu vai matar o teu irmão? Então, que porra é essa? Que mundo é esse, cara? Então, tipo, esse ponto, assim, que eu... Tipo, eu acho que não tem que levar nada pro extremo. E que é o dever, né, das pessoas que estão em maioria, proteger, né, a minoria e lidar como se não fosse nada, né? Tipo, integrar as pessoas, né? Porque não quer dizer que você tem que separar uma pessoa porque ela não é igual a você. Sim, entendeu? Concordo. O ideal é isso mesmo, justamente, ser normalizado o convívio, até o diferente, não perder sentido de existir essa palavra, sabe? Simplesmente o ser, né? Não ser mais o normal, ser diferente. Sim. No final, não sei qual foi o tópico central que a gente ficou, de realmente ter escolhido um. Sim, acho que eu vou tirar o início, eu vou tirar a parte do podcast que a gente começou a falar de, tipo, não, vai ser isso, sabe? A gente só vou colocar o podcast excluído, foda-se. Porque, tipo, a gente falou da questão do cancelamento, né? Uhum. Da questão o que envolve isso, né? Que é o comportamento preconceituoso, do cancelamento e preconceito. É o que a gente falou. Porque essa parte de fanatismo, isso de time, de futebol, de idolatria, meio que, né, nem vai dar certo. Vai caber pra Não eu acho que a gente pode gravar outro dia, sei lá. Sim, pode sim. De idolatria pode. Que é um assunto bem interessante que o Joe caiu, que faz muito sentido. Que faz parte disso que a gente comentou, de se sentir parte de alguma coisa, entende? Quem o Joe citou muito bem aquele dia de, tipo, você não é um fã da Apple de verdade, você tem um fone da Samsung, sabe? Essas coisas assim. Eu falar nisso, o Poesia Acústica 9 começa com o Lennon, né, cantando, eu acho que é com ele, né, aí meu amigo falou assim no Twitter, tipo, citou o tweet, caralho, sei lá o que, o Lennon começou de Ad Nike, eu até fechei o vídeo, que tipo, ele tá vestido com Adidas e Nike, cara, que bosta, porque tipo, tem gente que liga pra isso mesmo, né. Esse daí é bom segurar ponto podcast que diz esse assunto
Esse assunto vai longe. Nossa, esse assunto vai longe. Mas isso daí do cancelamento, peraí, não sei nem se você corta também essa parte, Lucas, só pra eu citar minha cabeça aqui. A gente falou sobre o exemplo da escrita do Harry Potter, né? Sobre as raízes, talvez esses preconceitos, como lidar com aquilo, né? Se você dividir em capítulos. De quais são os níveis, né? Quando é ignorância, quando é de época, você citou do Monteiro Lobato, ok. Só isso que eu queria saber na minha cabeça aqui, que eu fiquei meio perdido. Agora você puxei que você aqui é o host. Agora eu já nem sei mais do que falar já. O Matheus falou do cancelamento do ricaço bonado de dinheiro lá que entre aspas, objetifica as mulheres lá e as pessoas estavam cancelando ele porque ele faz festas com mulheres e... Isso daí é bem polêmico. O Feliz Dia da Mulher que ele deu? Não vi, mano. É uma foto dele na piscina com várias mulheres e, tipo, usando uma mulher de mesa. Ah, tá. Pra comer, sei lá, beber. Aí postou assim, Feliz Dia da Mulher. Esse daí é um caso que é polêmico e entra pra mim como indefensável, por quê? Porque você não pode dizer que a mulher lá fala, estou aqui porque eu quero, é isso daí, sabe? Você não pode dizer que isso daí não é um problema de estar existindo, né? Porque seria o mesmo de, sei lá, uma situação religiosa ou... Peraí, rapidinho. Matheus, tem um castor no seu microfone, mano. Ah, mano, eu fiquei pegando lá, pera, tipo, beliscando minha boca. tô aqui viajando. Meu Deus, o cara tá barulho dos lábios dele no microfone. Aleatório. Eu não sabia que tava fazendo barulho, não. Mal. Peraí, acho que eu vou até recomeçar minha linha de raciocínio. Isso daí é uma coisa que eu tinha debatido sobre esse assunto, né, quando eu vi surgindo, né, até que ponto é, tipo assim, as pessoas estão exagerando, aquelas mulheres estão fazendo o que ela quer, porque tem até aquela questão do livre-arbítrio, mas não no sentido filosófico total, mas assim, a pessoa nasceu numa situação opressora. Você vê na Índia, sei lá, que existe a questão de... Oriente, né? O Oriente todo como... mas eu acho que eu citar uma situação de exemplo mais extremo para ser compatível a esse, sabe? Questão de inventar do machismo social grande e tal. Eu quero falar mesmo numa questão de você nascer numa sociedade bem opressora mesmo, casta. Na Índia ainda existe alguns pontos que lá ainda existe, que é assim, você tá na casta que tem esse nome, ela é esse nível, e você não pode Dalit, filho. O Dalit e o Brahmin. Eu vi, porra, o Caminho das Índias. Você não pode ascender, né, acima daquilo, porque você nasceu com aquela casta. Então Pirâmide. você, por exemplo, essa pirâmide que existe lá, então você vê uma pessoa que está se limitando, porque ela aprendeu a existir daquele jeito, você fala assim, não vamos fazer nada sobre aquilo, sabe? Você não poderia ajudar, sei lá, a mulher pode ser mega inteligente, sim, ela poderia crescer muito na vida, ou o cara, né? Mas por causa daquela casta, ele se coloca assim que não, eu tenho que servir a casta superior. Isso foi o que eu enxerguei disso. Que tomou um tiro porque queria estudar. Vocês lembram disso? Que ela ganhou o Nobel da Paz? Eu acho que eu lembro. Só que isso daí é diferente. Só que na analogia que eu tô fazendo com esse caso desse cara, esse milionário... Não, sim, eu sei que é diferente. Seria isso, de, por exemplo, se aquelas mulheres que têm volta dele, elas realmente, elas falarem que elas, não, pra mim isso é normal, isso que eu quero, isso é o que eu sou. Não, isso daí não é um passe de... É exagero falar que ele está sendo errado, entendeu? Por causa que ele está repercutindo, aí entra naquela questão que eu falei, né? Qual que é o poder que você tem como influenciador? Ele está repercutindo a normalização dessa cultura de reforçar mulheres que às vezes por uma ignorância ou uma situação da vida dela se colocaram assim, a aumentar isso, né? Isso vai estar um efeito nas que não estão nessa situação muitas vezes, né? Mandar um recado aqui pro Dan. Se ele quiser eu de sunga na piscina dele, mano, ó, meu número é... Não, brincadeira, tá? Então, sim, eu vejo aquilo como uma coisa extremamente tóxica. E a resposta que eu daria do porquê é essa analogia. É indefensável você achar que porque uma pessoa ela foi moldada a ficar daquele jeito, você é um passe, sabe? Que nem pessoa que aceita relacionamento abusivo. Isso. Que acaba sendo, né? Porque ele tá numa situação de poder lá, ele gosta de brincar com isso, e são pessoas que
que se encaixaram naquele molde dele, né? Mas, então, pra mim, não tem como defender isso, sabe? Não tem, assim, Eu mas. nunca nem. Eu vi que um monte de gente tava tipo, postando print das pessoas que seguiam ele, sei lá o que. Eu nunca nem, tipo, fui procurar saber. Normalmente alguma coisa aparecia dele pra mim no Twitter, alguma coisa assim. Sei lá, mano. Primeiro que eu sou contra o porte de arma, e ele já postou várias coisas com arma e tudo mais. E eu Olha acho. lá, Eu acho um bagulho zoado. O cara do Quê? Rio falando de pote de arma. Não, te dá um tiro, cala a boca aí, cuzão. Não, pô, tu fez eu perder o meu raciocínio. Eu ia falar um bagulho legal, agora eu não vou falar nada que presta, não. Eu vou te assaltar, filho. Aí, tipo, ele vive a vida que o trapper fala que vive, né? Aí na música é maneiro, aí o cara mostra isso de verdade. Não, sei lá, num clipe só, o cara tipo, mostra que a vida dele é o trap, né? Basicamente. Ostentar as coisas, muito dinheiro, sei lá o que, eu faço o que eu quiser. Eu entendi o ponto do Johan agora, porque eu tinha, na minha cabeça eu tinha ideia de que, de sim, ter o livre-arbítrio, arbítrio, e que Árbitro! algumas... Cartão vermelho. E que algumas meninas estavam ali por querer estar ali, porque estão bem ali, e algumas não, sabe? Pra mim, pode ter esses dois lados ali dentro também. Vai que, sei lá, ele tá oferecendo dinheiro pra alguma, não tô falando que ele fez isso. Aí, sei lá, a pessoa precisa do dinheiro. Tu acha que ela não faria isso? Sim, até porque muitas das que estão ali são modelos, sabe? Elas trabalham com o corpo e ele faz essa divulgação, porém... ele não da forma certa, e sim como ele tira proveito disso pra objetificar elas e usar. O Johan falou, acho que... Porque a pessoa querer passar a mão, falar assim, de que, não, mas veja bem, ele está, às vezes, só dando oportunidade pra ela, sabe? Entra naquela coisa do brincar em cima do literal da palavra, igual a gente usou, vou falar um exemplo assim que não vamos puxar nada a partir dele, mas sei lá, o pessoal, o velho da van que colocou arroz pra vender, sabe? Só porque assim, não, mas a regra era essa, tô em cima, estou no, sabe? É a mesma coisa disso aplicando. Não, mas veja bem, eu estou dando oportunidade pra elas, mas isso não quer dizer que você não está propagando. Entendi nada. Né? Por que o velho da van ele vai vender arroz? Ele tá vendendo. Manter aberto as lojas agora, que só pode quem tiver loja de produto essencial. Então é tipo assim, você dá um tapa na cara não da lei, mas tipo assim, da interpretação daquilo, entendeu? Você querer manter assim, você forçar a barra como se fosse isso. Você fala assim, mas veja bem, ele está dando oportunidade pra essa modelo. Mas tipo assim, ele é um influencer, ele está passando... É passar pano, né, cara? Tu justificar o injustificável. Sim, eu imagino, por exemplo, a minha irmã vendo aquilo, ela não... Entendeu? É porque é muito mais fácil a situação de ter um cara com uma mulher estando mesa dele e um monte em volta, né? Do que o oposto, imagina? Acho que vocês não conseguem nem imaginar isso acontecendo. Não. Então o fato de você... Eu acho que isso aqui é onde eu encerro o que eu tinha pra falar. Vocês não conseguem imaginar o oposto. Pronto. Sim. Finalizado. O podcast é isso, gente. Tchau. Um abraço. Fica aí com o Johan aí. Sobe a letra aí. Final do Gordon. Só nem blim, nem estrolho. Então, acho que essa parte do cancelamento vai muito também de você julgar a obra e julgar o que foi dito ali, se a obra realmente expressa o que o cantor pensa, ou o que o escritor ou o diretor pensa, porque também diretor de... Se tem uns caras que tem polêmica pra falar, é diretor de filme, velho. E, enfim, sabe, tem todo esse rolê. Então acho que vai muito da pessoa saber lidar com isso e saber ver se na obra está contido esses efeitos da pessoa. E também a parte pessoal de o quanto que a obra é importante pra você, que nem eu falei do Harry Potter, de que aquilo é muito importante pra você, fez parte do seu crescimento, e se aquilo ali inflige em você, tipo, sei lá, eu não vou assistir Harry Potter, vou sair batendo em trans, sabe? É meio que isso. Que isso é um bom ponto pra se falar. Mas você vai estar dando moral e views pra essa transfóbica, sabe? Sei lá, acho que principalmente nesse caso, já teve tanto ascensão nisso que não vai ser
eu que vou mudar isso, sabe? Então é isso, acho que é um pouco mais de pessoal também, de saber lidar com essas coisas, e até porque ninguém é perfeito e ninguém é bom 100%. Ele faz uma analogia muito foda sobre isso, que é tipo, quando uma pessoa faz uma música ou um som que toca você, ela tá no ápice a pessoa se encontra no ápice da tipo, de ser bom, sabe? Porque ele fala tudo que você quer, você tá realmente apaixonado por aquilo. Tu é? Tu não? Yes, gente. E aí depois você descobre que o cara é um assassino, sabe? Aí você vai pro outro lado do mundo, tipo, que é o super mal, sabe? Que é o Japão, né, mano? O outro lado do mundo. Ai, véi. Por quê? Por quê? Que momento da amizade que esse cara? Sim, entendi. Mas eu entendi, sim, Lucas. Entendeu? De tipo, de tomar esses grab foda, assim, e aí a pessoa fica desiludida. Então acho que sobre isso não criem ícones sobre isso pra poder depois serem julgados sem mover uma massa, e tenham um pouco desse bom senso de saber lidar com a obra, saber lidar com o artista, o quanto isso é importante pra você e o quanto pode deixar de ser, ou o quanto é impactante numa sociedade, sabe? Eu acho que é isso, então. Vamos fechar. Johan, quer indicar alguma coisa? O seu trabalho, o seu Instagram? Falar onde tu tá vendendo seus packs e... Pack da mãozinha, pack do pezinho. Aí é pelo Instagram mesmo. se divulgue, então. Então, meu Instagram é @JohanSabent, né? Johan Sabent. Tem que ir na descrição, porque... Você tá no Soletrano. Soletre o seu Instagram. Lá tem o link pra minha Twitch, que eu faço, às vezes, bem menos do que eu deveria, né? Mas eu faço às vezes, tá? Meu Instagram é o mesmo. Começou, né, cara? Finalmente. Tava na espera disso. Eu começo a cada 3 meses, tudo de novo. Então sigam o Johan nas redes sociais. Ele é bonito, cheiroso e beija bem. Verdade. Segue o podcast também no Instagram agora. Temos um podcast do Instagram. A gente falamos tudo junto. Não, falar pro Johan indicar o negócio. Sim, peraí. Filme, eu uma vou série. indicar o do podcast. Não, ninguém escutou, mano, o outro, porque ele foi perdido, foi pro limbo. Então você tem que indicar tudo de novo. Isso foi censurado, né? Ele não quer falar que ele ficou com medo da reação da cidade de Natal. A área 51, só toca isso todo dia lá. A música é a Guitar Mass, do Infected Mushroom. E a série vai ser a primeira temporada de True Detective. Caraca, o cara lembrou Rapaz, o cara lembrou realmente das indicações dele desse podcast. Eu lembrava também dessa indicação dele. Eu não lembrava, não. Porque ele é meu ídolo. Defenda a ideia. É sério, True Detective, eu poderia ficar falando... O assunto dela, né, poderia virar um podcast, então... Boa, vou assistir. Mentira, não sei. Aham. E tem mais alguma coisa? O canal no YouTube ou podcast, Joe? Então, a gente ia trocar... canal no YouTube, podcast. Ou se tu quiser também indicar mais de uma coisa e de outras coisas, porque a gente veio com esse intuito de um ou outro, a gente chama um convidado, o cara indica tudo, 10 coisas de cada bagulho e a gente perdeu o controle. Então, se quiser indicar um livro, um HQ, sei lá. Não. Nesse daqui, eu acho que tem que manter o peso do True Detective, pra não sair do... No próximo dá pra falar mais coisas. Tá, então beleza. Vou citar de novo, True Detective Season 1. Tu entra no quarto dele, tem vários posters. E ele é o diretor da série. Por causa da série, uma das coisas que a série fala é que eu não vou ter nenhum pôster mesmo no quarto. Olha lá. Nossa, fica aí. Não. Tinha um pôster na série que o detetive botou uma câmera no olho do cara e vendo o cara pelado. Não, porra. Eu vou deixar a indicação aqui de um canal no YouTube que eu comecei a acompanhar hoje, que... Porra, eu fiquei brisadão nele a tarde inteira enquanto arrumava a casa, que é do Japamorfo, que vale muito a pena ver. Tem alguma indicação, Matheus? Alguma coisa pra falar? Eu tô pensando aqui. Então não tem. Não. Para aí. Eu vou indicar Guarda-Costas com Whitney Houston e Kevin Costner. Eu vi esses dias. Muito maneiro. Então é isso, pessoal. Acesse nosso site, a gente falamos tudo juntos. Os episódios saem primeiro lá. A gente tá agora também no Google Podcast, finalmente, graças a Deus, aleluia. Estamos no Spotify também, estamos no Anchor. Segue a gente no Instagram, a gente falamos. No YouTube também. No YouTube também, a gente falamos. Não é difícil de encontrar, é um nome bem peculiar, então
qualquer lugar que você jogar, você vai achar o site, o podcast, enfim. E tinha mais coisa pra falar, mas eu esqueci, então vai ser isso mesmo. No Twitter é @afalamos, porque não podia colocar a gente falamos. É grande, né? Pelos caracteres. Então é isso. Tu podia ter abreviado o AGNT. Falamos, gente. AGNT. Isso é verdade. Falamos. Dá pra mudar depois qualquer coisa. Enquanto no começo dá pra mudar. Muito obrigado quem escutou até aqui. Obrigado, Johan, por ter aparecido. Pela segunda vez, mas a primeira agora. Não perde essa. E é isso então, fiquem bem, lavem as mãos e Hashtag fica em casa. lavem a bunda. Falou!